Oi pessoal, meu nome é Ilana Oliveira e hoje eu venho comentar tipos de gentileza. Vocês bem sabem que o 16mm esse ano não foi para Cannes, quem sabe ano que vem, mas felizmente eu já tive a oportunidade de assistir Tipos de Gentileza no Indie Lisboa. O novo filme de Yorgos Lanthimos, mais uma vez com a parceria de Emma Stone, trata de maneira diferente a narrativa do que tivemos oportunidade de ver, por exemplo, em Pobres Criaturas. Quem acompanha o trabalho do Lanthimos já há algum tempo sabe que ele é aquele autor do Feel Weird Movie. Já que existe o Feel Good Movie, ninguém melhor para falar sobre Feel Weird Movie como os filmes do Yorgos Lanthimos. Isso vai se repetir em Tipos de Gentileza. E aqui uma grande diferença na estrutura é que não é uma história só, são 4. Nós temos uma gama de atrizes e atores que se repetem ao longo dessas 4 histórias, mas são completamente diferentes, não são conectadas e são completamente episódicas, no sentido de que cada um dos personagens é às vezes um é o personagem principal, às vezes é outro, mas temos uma entidade que se conecta nas 4 histórias, que é o RMB, que em cada uma dessas histórias ele vai estar num posicionamento diferente, sem nunca a gente ter a oportunidade de perceber o que é esse RMB, porque não sabemos se é uma pessoa, não sabemos se é uma ideia. Enfim, é por isso que eu chamo de entidade. Ao longo da sua filmografia, o estilo e a estética do Lanthimos está bem marcada e bem estabelecida. Aqui ela vai continuar. As lentes fisheye, que foram elevadas à máxima potência em Pobres Criaturas, aqui a gente também consegue ver, apesar desse filme ser uma colaboração. Nós temos 2 pessoas no roteiro, uma pessoa na direção e 2 pessoas na produção, diferentemente de Pobres Criaturas, a Emma Stone não está na produção. Na realidade, nós temos o roteiro e a produção feita pelas mesmas 2 pessoas, sendo que os Lanthimos está nas 2 áreas. Então, de maneira bem episódica, essas histórias vão funcionar com um princípio, meio e fim, e com uma particularidade muito específica, sem dar limites para a experiência humana. Isso é muito sobre o que o Lanthimos vem explorando, né? Essas interseccionalidades entre animal, extraterrestre, pessoa, os limites da existência, né? E aqui, mais uma vez, isso vai ser revisitado, seja a partir do ponto de vista psicológico, seja a partir da autoaflição. Então tudo aqui vai falar sobre os limites do ser humano, seja na hora de ter poder sobre si próprio, seja nos limites do nosso imaginário. Mas uma coisa é certa, eu me senti durante esse filme todo como se o Lanthimos estivesse de ressaca. Em questão de agenda, Pobres Criaturas terminou e ele começou com Tipos de Gentileza, ele engatou um projeto no outro mesmo, e aqui claramente o potencial do filme parece que estava sempre no limiar, parece que ele levava o espectador ao máximo e ele se esvaía. Então, de maneira geral, esse filme ele dá margem para muita coisa e não faz com que essa coisa seja completamente entregue ao espectador. Eu senti que, apesar dos tópicos serem muito interessantes e terem muito a assinatura do Lanthimos, muitas vezes nós conseguimos explorar esses tópicos muito melhor nas outras longas-metragens dele. Não sei se porque aqui eram 4 histórias, obviamente com o menor tempo de duração, mas essa exploração da abordagem, daquilo que é retratado, não vai a fundo o suficiente para as risadas funcionarem muito, para as loucuras serem de uma certa maneira estarrecedoras para aquele personagem.
e que para cada um dos clímaxes que são atingidos aqui, as respostas sejam à mesma altura. O Jesse Plemons em Cannes levou para casa o prêmio de melhor ator por esse filme, e ele de uma maneira ou outra está sempre entre os personagens principais das 4 histórias aqui dentro, e realmente é uma atuação muito variada, com muitas nuances do início ao fim para cada um desses personagens, e por assistirmos aquilo um em seguidinha do outro é muito bom de ver essa diferença, e é muito fácil de percepcionar mesmo, né, quais que são os trejeitos de um personagem e quais que são os trejeitos do outro personagem que ele vai encarnar. E Emma Stone, apesar de ser personagem principal de uma delas, em outra aparece só mais pro fim, então aqui essas mesmas nuances são aplicadas, mas ela tá sempre desenvolvendo um personagem ligeiramente parecido, marginalmente na loucura, e que coloca aquela estranheza que ela sabe muito bem criar e que criou brilhantemente em Pobres Criaturas. Todos aqui, o William Dafoe tá muito bem, a Margaret Qualley, ele montou um elenco realmente de peso, e que aqui, como essas histórias são completamente diferentes, é deliciante ver essas diferenças e as nuances de cada um desses atores. Por fim, eu tive um pouco de dificuldade de me conectar com as partes cômicas do filme. Tudo aqui é muito tragicômico, né? Então eu gosto muito dessa linguagem do Lanthimos, mas eu tive um pouco mais de dificuldade, não sei se por causa dessa questão do Lanthimos, que eu realmente senti que ele estava com ressaca de Pobres Criaturas, até mesmo pela sua própria assinatura. Aqui é muito mais diluído, é muito mais tradicional do ponto de vista da direção, e muito do que é revolucionário tá realmente na parte da narrativa, na parte do roteiro, na parte dos diálogos, mas ao mesmo tempo a direção não sustenta muito esses limites, essa quebra de limites. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se sim, deixa aqui embaixo, comenta se vocês estão curiosos para assistir Tipos de Gentileza e por que vocês estão esperando mais por esse filme. Não esquece de passar também no nosso comentário fixado para ver os nossos outros conteúdos nas nossas redes sociais. É isso, um beijo e corta!